Olá, queridos. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Estamos aqui de volta. Este amigo que vos fala, pastor Sérgio Santos. E estamos para trazer a você mais uma palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, para que a gente possa saber se você está entendendo e sendo abençoado com a palavra. E receber outros novos vídeos que estamos colocando à sua disposição. Vamos orar? Antes, vamos orar porque tudo começa bem quando começa com oração. Ore comigo. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu estendo as minhas mãos sobre essa pessoa que está a receber a Tua palavra. Venha abençoá-lo, abençoá-la, de sorte que tudo aquilo que era confuso em sua mente em relação às verdades da Bíblia, as verdades sagradas, venham a ser esclarecidas. E ela seja bem-sucedida em tudo aquilo que vier a fazer, pensar ou falar. Espírito Santo, abençoe e edifique esta pessoa, a sua igreja, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Eu quero tematizar essa reflexão, vou deixar como tema a seguinte pergunta: obras para a salvação ou meios da graça da salvação? Vou repetir: obras para a salvação ou meios da graça da salvação? Essa pergunta, ela é muito profunda e eu fiz questão de tematizar com esse tema, pelo fato de haver muitas interrogações a respeito tanto dos meios da graça, quanto das obras para a salvação. Porque se nós somos salvos pela graça, como diz a Escritura, nós vamos ler agora Efésios 2, versículo 8 e 9, diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, e não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Vamos ler de novo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então você vai observar que existe aquela interrogação na mente, de muitas pessoas. Ora, se somos salvos pela graça, por que então eu preciso orar? Por que então eu preciso ir à igreja? Por que eu preciso então ser cauteloso em observar as Escrituras e fazer jus o que ela me manda fazer? Se a salvação é um ato de graça e nada que eu venha fazer pode contribuir para a minha salvação, onde Cristo já me salvou na cruz do Calvário. É uma pergunta inteligente, uma pergunta precisa. Só que nós vamos observar, em primeiro lugar, precisamos entender que o raciocínio é exatamente esse. Não há nada, não existe nenhuma obra que possamos fazer para alcançar a salvação em Cristo. Por quê? Porque a salvação em Cristo é graça. E no termo teológico, graça é favor imerecido. Ninguém entra no lar celestial por ter conquistado direito ou mérito, não. Todos nós vamos um dia, eu creio assim, vamos um dia herdar o lar celestial, segundo as Escrituras, não pelos nossos méritos ou direitos que temos, mas pelos méritos e direitos que Jesus conquistou na cruz por mim e por você. Isso precisa ficar bem claro. E Jesus conquistou tanto o direito quanto o mérito
de nós entrarmos nas mansões celestiais da seguinte forma, por dois motivos cruciais. Foi pela sua morte na cruz, foi pelo seu sangue derramado no Calvário, foi. Isso não há dúvida, mas existe duas razões muito fortes pelo qual ele nos deu o direito nele de agora entrarmos na eternidade da vida. Porque você sabe, existe a eternidade com morte e existe a eternidade com vida. E essa eternidade com vida só é possível com Jesus. Qual foram os dois pontos cruciais que Jesus realizou para me dar o direito de entrar na eternidade com vida? Primeiro, enquanto ele viveu aqui, ele viveu como um homem, mas sem pecado. Jesus não pecou. Então, o fato de Jesus não ter pecado me dá agora o direito nele, não pelos meus direitos, mas por causa do direito dele, porque ele não pecou, me dá agora o direito de herdar a eternidade com ele. O segundo motivo é que, como homem, ele obedeceu toda a lei exigida, a lei de Moisés ou a lei do Senhor, né? Então, ele obedeceu. Então, você vai ver que não há nada que eu possa fazer, mesmo obedecendo a Deus e a sua palavra, que me justifique diante de Deus. A obediência que eu tenho não é a minha obediência, mas é a obediência de Cristo. Ele obedeceu para que eu pudesse ter o direito e os méritos desta graça. Quais são os méritos da graça? É exatamente o que chamamos de meios da graça. São os meios da graça, os méritos que ele transferiu para mim e para você. Veja, é tão importante isso, entender que se Jesus, mesmo se Jesus tivesse chegado na cruz, morrido no nosso lugar, derramado o seu sangue, ter realizado e passado por todo aquele vitupério, que é a vergonha da cruz, mesmo se ele tivesse feito tudo isso e não tivesse obedecido a Deus, ele não tivesse uma vida de obediência à lei, nós não teríamos tido o direito de entrar no lar celestial. Isso seria isento de nós. Por quê? Porque ele precisava nos representar em todos os aspectos, não era só na cruz. Ele não deveria apenas nos representar no nosso lugar morrendo ali, mas como um homem sem pecado. E ele precisava nos representar como um homem obediente. Obediente. Porque ele veio representar o primeiro Adão, que transferiu o pecado para toda a raça humana. Então ele precisou agora representar o Adão sem pecado e representar o Adão obediente no nosso lugar. Você entende agora? Porque o mérito e o direito não são nossos, mas dele. Então é por isso que somente nele e só nele podemos ter a salvação. Em nenhum outro há condição nenhuma. Nenhum outro pode nos elevar à presença de Deus nesse nível de eternidade, a não ser a bendita, imaculada pessoa do Senhor Jesus. Agora, em Jesus, escute, em Jesus, por ele não ter pecado, ele nos transferiu o direito de entrar nas mansões celestiais. E por ele ter os méritos, ele nos transferiu os meios dessa graça, ou seja, os meios
de viver nesse mundo ainda, mesmo recebendo, mesmo tendo a natureza do pecado, porque Jesus, quando morre, ele morre pelos nossos pecados, mas ele tira de nós a condenação do pecado de Adão. Aquela maldição ali, aquele juízo de Deus que estava sendo aplacado na pessoa bendita de Jesus, o seu Filho, foi transferido a nós. Ele substituiu a mim e a você. Então não existe mais nenhuma condenação dos nossos pecados pelo pecado de Adão. Esse pecado foi perdoado. Só que Adão transferiu essa natureza caída para toda a raça humana. Então o que acontece? Mesmo agora, aceitando Jesus como nosso Salvador, mesmo assim sendo perdoado por Deus, mesmo assim sendo justificados por Deus, sendo redimido pelo Senhor Jesus, mesmo assim tendo paz com Deus, para viver esse mundo do reino, porque Jesus disse que veio nos trazer o reino, não um reino exterior, mas um reino interior, dentro de nós. Ele veio implantar um reino interior, ou seja, ele veio realizar uma obra subjetiva no ser humano, uma obra interior dentro de nós. Lá no Calvário aconteceu dois fatos. Aconteceu a obra pública e uma obra privada, ou seja, aconteceu uma obra de salvação pública, que foi vista por todos os judeus daquela época, Jesus ali morrendo em nosso lugar, embora eles não estavam entendendo isso, mas era uma obra pública da salvação. E a obra interior, que é a obra subjetiva, que é realizada pela bendita pessoa do Espírito Santo, o qual Jesus enviou para o substituir aqui enquanto a igreja estiver na terra. Então, essa obra se manifesta e se revela justamente em 2 Coríntios 5,17, que diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, agora eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então, para que pudéssemos viver essa nova vida de Cristo, o que Deus fez? Deus usou de misericórdia para conosco e manifestou graça, que é o favor imerecido. Ou seja, eu e você não merecemos, não temos nada em nós que possa chamar a atenção de Deus, mas Ele manifestou graça. Em quem? Na pessoa de Cristo. Cristo agora, por sua vez, recebe o mérito e o direito. Mérito de quê? De me dar nele a vida eterna e me dar a condição de viver ainda nessa vida, viver a vida dele, ou seja, ter a nova vida de Cristo. E quais são os méritos que Cristo me outorga morrendo na cruz por mim e por você? É exatamente o que chamamos de meios da graça. Meios da graça. Então veja só, vale lembrar que Cristo na cruz pagou a dívida da natureza caída, pagou a dívida do pecado de Adão, ok? Como nosso representante, só que a natureza caída de Adão, ela foi transferida a todos os homens. E Paulo vai dizer isso em Romanos 3:23. Ele diz: porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então, como essa natureza luta para não me deixar fazer a vontade de Deus, luta contra mim, contra você, então Deus, na sua misericórdia, em Cristo, nele, nunca se esqueça disso, não existe graça fora de Jesus. Toda a graça e favor de Deus vem por meio de Jesus. Então, por meio dele, transferiu os meios da graça da salvação.
para que pudéssemos, mesmo com essa natureza caída ainda em nós, pudéssemos viver uma vida de santificação. E aí você vai entender agora que meios da graça é essa que me dá a condição de viver a nova vida de Cristo, que não está aqui falando de obras para a salvação, mas de obras da salvação. Ou seja, eu não manifesto obras boas para ser salvo, não. Eu sou salvo e porque eu sou um salvo em Cristo, eu manifesto obras da salvação, que não é para a salvação. Você tem que entender isso. Porque se fosse para a salvação, então os méritos e os direitos dessa salvação vinha de mim e de você. Mas tudo muda quando a gente tira o para e coloca da salvação. Obras não para a salvação, mas obras da salvação. Ou seja, as minhas atitudes agora com Cristo, a nova vida com Cristo, são resultados da salvação que eu recebi de graça pelo favor imerecido de Cristo, de Deus em Cristo, agora com vida. Ok? Então, o que são meios da graça? Instrumentos pelos quais toda a bênção espiritual e física são derramadas sobre os pecadores. Vou repetir. São instrumentos pelos quais toda a bênção espiritual e física são derramadas sobre os pecadores. O Catecismo de Westminster vai definir a expressão meios da graça. Vai dizer o seguinte: recursos visíveis e comuns dados por Cristo por meio da sua morte. Aleluia. Ou do seu sacrifício. Por eles Deus os fortalece, ou seja, por meio desses recursos da graça, os meios da graça são usados por Deus aqui, na nossa vida, para nos fortalecer, refrigerar nossa alma e nos manter em comunhão com Ele, mediante a ação operadora do Espírito Santo. Então, o que acontece? Há dois tipos de meios da graça que nós vamos aqui rapidinho explicar. O primeiro meio da graça chama-se o particular e o outro chama-se o público. Meios da graça particular e meios da graça público. Então, quais são os meios da graça particular, pessoal, que só está ligado a mim e a você no particular? O primeiro meio da graça da salvação, não para a salvação, lembre-se disso, meios da graça da salvação, é a nossa fé, tá certo? Só que aqui é o seguinte, existem dois tipos de fé. Existe uma fé que todo ser humano já nasce com ela, que chama-se fé comum, é a fé natural. Por exemplo, quando você vai para um trabalho, você não fica preocupado com o ônibus, porque você vai para o ponto de ônibus e sabe que ali daqui a pouco, determinada hora, vai passar um ônibus e vai conduzir você para o trabalho. Quando você entra no ônibus, você até dá um cochilo quando pode, não é? Porque você fica tão tranquilo e dá um cochilo indo para o trabalho dentro de um ônibus. Porque existe uma fé comum em você que dá a você a consciência comum, porque todos têm essa mesma consciência, que o ônibus está sendo conduzido por uma pessoa profissional, responsável, que vai dar a você o destino desejado, sem você se preocupar. Essa chama-se fé comum, é um exemplo claro para você entender o que é fé comum. Essa fé todos os pecadores têm, ok? Mas existe a fé salvífica. Essa é a fé que vem de Deus. É Deus que nos dá. E você vai observar na leitura que fizemos em Efésios 12:8, que é um dom de Deus. Dom não é algo que se conquista. Dom é algo que se recebe.
na linguagem teológica, é presente de Deus. Dom significa presente de Deus. Deus nos presenteou com os dons. E a fé, como um meio da graça, a fé salvífica, ela é esse dom. Mas por que Deus transfere essa fé do Senhor Jesus para nós? Porque Hebreus 11:6 vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para alcançarmos esta salvação, é preciso manifestar essa fé e fé do Senhor Jesus. Então, só que esta não é uma fé natural, é a fé que se manifesta ao ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque essa fé, como um dom de Deus, ela se manifesta à luz da voz da palavra de Deus. Veja, Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer que fé é a certeza de coisas que nós esperamos e a convicção de fatos que não se vê. Então você vai observar que não é uma fé comum que você vê. Não, que você já sabe, não. É uma certeza de coisas que você espera. Você não tem, mas você tem certeza que vai chegar o que você não tem. Você não vê, mas você tem convicção que isso que você está esperando é algo que já existe no mundo espiritual e que pela certeza que você tem na palavra e em Deus, isso vai se materializar. Isso é fé salvífica, a fé do Senhor Jesus. Só que essa fé só se alimenta das promessas e dos registros feitos por Deus, relatados nas Escrituras. É por isso que essa fé só se manifesta ao ouvir a palavra. Por quê? Porque quando ela ouve a respeito de Deus, o seu Criador, essa fé se manifesta em graça. Como assim? Levando você a um nível espiritual na presença de Deus. Tira você do nível vertical, leva você a olhar na vertical. Ao invés de você continuar olhando na horizontal, somente das coisas daqui, você consegue enxergar o mundo espiritual também. Essa é a diferença. Qual é o outro meio da graça? O outro meio da graça é o arrependimento, que leva a mim e a você a confessar os nossos pecados, uma vez crendo pela fé no Evangelho do Senhor Jesus. Crendo, leva você a confessar seus pecados e abandonar os seus pecados. Porque não basta apenas confessar os pecados. O meio da graça vai exigir duas coisas. Vai exigir que você confesse os seus pecados a Deus e você abandone os seus pecados. Provérbios 28:13 vai dizer: Deus está convidando todos os pecadores. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aquele que confessa e deixa o pecado, alcança a misericórdia. E a misericórdia já é um resultado dos meios da graça de Deus quando nós confessamos os nossos pecados e abandonamos. Um terceiro meio da graça particular, por quê? Porque é muito pessoal. Deus manifesta assim com cada um individualmente. Então são meios da graça pessoal. Então, o outro meio da graça é a obra da regeneração. Lembra que nós falamos no começo que no Calvário Jesus realiza duas obras? A obra objetiva, que é a salvação pública, e a obra subjetiva. É por isso que você precisa confessar diante dos homens que Jesus Cristo é o seu Salvador. É por isso que você precisa dar testemunho através do batismo nas águas. Você está confessando publicamente que a sua vida agora é de Jesus. Essa é a salvação objetiva do Calvário. E a salvação subjetiva, operada pelo Espírito Santo, é a regeneração. É algo que acontece dentro de mim, dentro de você. Em João 13:3, Jesus vai falar sobre essa obra. Ele diz: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
E ele vai falar da água, né, que é o batismo, o sepultamento de pecado, o abandono dessa velha vida e a ressurreição de uma nova vida com Cristo, né? Então, ele vai falar que quem não nascer do Espírito também não pode ver o reino de Deus. Nascer do Espírito é nascer da palavra, é nascer uma nova vida com Cristo. Esse é um outro meio da graça, a regeneração. Isso tem que acontecer comigo e com você. Caso contrário, essa salvação, ela pode ter acontecido apenas de forma pública, mas não de forma subjetiva, no nosso interior, certo? E se aconteceu apenas de forma pública, está deixando a desejar, porque a obra do Calvário, ela tem que ser completa. Ela não é uma obra superficial, ela é uma obra completa. A obra de Cristo foi completa. Então a sua salvação tem que ser plena, por fora e por dentro. Uma outra obra, ou meio da graça, é a leitura das Escrituras, ou seja, é a disposição de ter nas nossas mãos a palavra de Deus. Antigamente Deus falava de forma audível. Os homens ouviam a voz de Deus literalmente, como você está ouvindo agora a minha. Hoje não. Hoje Deus se comunica através da revelação da sua palavra. As Escrituras é e sempre será o meio da graça de Deus se comunicar com o homem. Deus fala comigo, Deus fala com você. Enquanto nós vivermos, não existirá outro meio, tá certo, a não ser as Escrituras. Ela é a revelação de tudo que Deus tem para mim e para você. Mas, pastor, Deus pode usar alguém em profecia e falar comigo? Pode. Mas deixe-me ser sincero. Qual a profecia mais confiável? Aquela que é proferida pelo homem, o pecador, ou aquela que já está registrada pela unção do Espírito Santo através de homens também, mas homens que foram inspirados por ele? E o que está escrito aqui não pode ser mais revogado. Qual a profecia mais confiável? Eu fico com as Escrituras. Não estou aqui desacreditando de profecias que Deus possa usar alguém para falar comigo ou com você. Mas a mais precisa, e de toda e qualquer outra profecia, e de toda e qualquer outra fala que venha se identificando como a voz de Deus, deve ser peneirada, deve ser definhada por essa palavra aqui, tá certo? Deve passar por aqui. Toda e qualquer outra orientação, voz, seja ela profética, não importa de quem seja de um bispo, de um pastor, não importa. Deve ser analisada, filtrada pelas Escrituras, porque ela é o meio da graça da salvação. Amém? Eu quero agora passar para você um outro meio da salvação, ou melhor, outros meios da graça, que é exatamente os meios da graça pública. Existem os meios da graça particular, mas existem os meios da graça pública. Só que eu vou ainda citar mais 2 meios da graça particular, certo? Que Deus se manifesta de forma pessoal. E o outro chama-se a oração. A oração é um outro meio da graça particular na vida de cada um de nós. 1 Tessalonicenses 5,17 diz o quê? Orai sem cessar. É o único canal de relacionamento que eu possa ter com Deus e você também possa ter com Deus. Não existe outro meio de se relacionar com Deus a não ser pela oração, tá certo? Pela oração. Pastor, e lendo a Bíblia? Lendo a Bíblia não é você que fala com Deus, é Deus que fala comigo e com você. Este é um outro meio da graça. E existe um outro meio da graça particular também, que eu posso chamar de a meditação das Escrituras. Veja,
é imprescindível que você leia a palavra. Ler a palavra é importante. Temos que ler as Escrituras. Ela é como um alimento diário. O que é um alimento diário? Um certo reformador disse uma frase que eu acho extraordinária em relação às pessoas que se alimentam da palavra de Deus. Ele disse: o pão de ontem não pode sustentar o trabalhador de hoje. Mesmo que você leu a Bíblia ontem, o dia todo, pastor, eu fiquei um dia de estudo ontem, hoje eu não preciso ler, engano seu. O pão de ontem, o pão que você comeu ontem, não pode alimentar o trabalhador de hoje. Todo dia o trabalhador precisa se alimentar, sim ou não? Porque o corpo vai exigir novas vitalidades, novas energias. E você precisa entender que no mundo espiritual funciona da mesma forma. Todo dia nossas almas precisam de alimento espiritual. Então, a meditação é o exame criterioso, é diferente de uma leitura. A meditação é aquela expressão que você vai fazer de forma mais criteriosa. Você vai buscar entender o que as Escrituras, o que Deus está falando para você. Você vai usar alguns mecanismos, como por exemplo, um vocabulário, um dicionário, um dicionário teológico, tá certo? Algumas referências bíblicas. Você vai buscar algumas interpretações do Novo Testamento do grego, do Velho Testamento do hebraico, o que essa palavra estava falando historicamente, o que essa palavra lá naquele período de Jesus, por que Jesus disse isso, por que Jesus deixou de dizer aquilo, por que Jesus usou linguagem de figura, por que Jesus usou palavras, né? Enfim, qual a razão, o motivo, a causa daquele cenário ter acontecido naquela época e o que aquele acontecimento hoje tem a ver com a minha vida. Essa é a meditação das Escrituras. E somente as Escrituras pode levar você a interpretar isso, é claro, através do Espírito Santo que nos dá o discernimento da palavra, que é um dom do Espírito Santo, tá certo? Então, nós entendemos aqui agora que existe os dois meios da graça, o particular, que são esses elementos que eu citei, e agora os públicos, aqueles meios da graça que não é só transferido para mim, mas para toda a igreja no coletivo. E o primeiro desse é a reunião dos cristãos no templo. Você lembra de um vídeo anterior que nós falamos que um membro sozinho não pode dizer que é a igreja? Pois é. Então, a reunião dos cristãos na igreja é a forma mística de manifestar o corpo de Cristo reunido. Então, Deus nos proporciona aquele edifício que chamamos de casa de oração, para que a igreja possa se reunir e viver em comunhão uns com os outros. Tanto é que Paulo vai dizer em Hebreus capítulo 10, versículo 25, ele diz que não é bom que vocês deixem de congregar. Havia algumas pessoas que estavam deixando de congregar, estavam deixando de estar juntos com os outros irmãos. Alguns até oravam no particular, mas estavam deixando de se reunir com a igreja. E Paulo vai orientar, admoestar, olha, não é bom. Se não é bom, é porque existe algo ruim aí. Então, para que essa igreja possa viver intimamente em comunhão, é preciso que se reúna na casa de oração, que nós conhecemos como templo, né? Costumeiramente falando, igreja, mas igreja, na verdade, ela não é o edifício, ali é apenas uma estrutura onde a igreja se reúne. Outro meio público da graça é os sacramentos. Estamos falando aqui agora do batismo e da ceia do Senhor. O batismo é algo feito no coletivo, né?
pode ser feito no particular com uma pessoa só. Mas sempre, raramente, quando os pastores vão batizar, raramente eles não batizam no coletivo, né? Porque é algo público, né? Com não só uma pessoa, mas com várias pessoas. A ceia do Senhor também, ela é feita no templo, né? No edifício, né? Onde a igreja está reunida. Então isso é um meio da graça pública, não é algo que é isolado dos olhos das pessoas. É algo que o mundo todo está testemunhando o efeito da graça de Cristo, que é a forma que nós temos de comungar com a morte e também com a sua ressurreição. Porque ele não só morreu, mas ressuscitou também. Amém? Um outro elemento do meio da graça pública é a comunhão dos cristãos uns com os outros. Ok? Essa comunhão, né, ela é tão importante que ela leva-nos a viver uma vida íntima um com o outro, no sentido de nos preocuparmos uns com os outros. Há um texto em Provérbios que eu acho interessante ler para mim e para você, que fala aqui, 27 de Provérbios, versículo 7. 27 de Provérbios, se não me falha a memória, versículo... Deixa eu ver se eu... Há um texto, não é provérbio, é um texto que está em 1 Coríntios, onde Paulo vai dizer que a igreja, ela, como um corpo, ela deve estar reunida para a manifestação desse corpo. Ele vai dizer, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês são membros individualmente desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu cada um com uma função diferenciada. Aí ele vai falar de apóstolos e evangelistas, o chamado específico de cada um. Mas Paulo está dizendo que nós só nos tornamos igreja quando estamos reunidos. Fora desse corpo reunido, somos apenas membros uns dos outros. Amém? Só para você e eu termos esse entendimento aqui do meio da graça pública. Há um outro também que falamos que é a comunhão uns com os outros. É estar junto, mas estar conectado. Ou seja, nos preocupando um com o outro, ajudando um ao outro. Esse é o meio da graça. Você não tem vida espiritual, vida de igreja fora desse corpo. Distante desse corpo não existe vida espiritual. Um outro, eu quero encerrar aqui agora, é a oração coletiva. Nós falamos sobre oração individual no particular, que é o meio da graça particular. Mas agora existe o meio da graça público, que é a forma que você ora lá na igreja com os irmãos. É importante que você frequente círculo de orações, é importante que você ore junto com a igreja, tanto quanto é importante você orar sozinho. Mas a oração com a igreja é um meio da graça também, manifesto e transferido por Cristo lá na cruz do Calvário. Mas você entenda, são os meios da graça da salvação e não para a salvação. Essas atitudes que nós temos aqui, esses meios da graça particular e público, não é para a sua salvação, é os meios da graça da salvação. Se você é alguém salvo, sem dúvida nenhuma, você vai evidenciar os meios da graça particular, mas os meios da graça público também. É imprescindível, é impossível que alguém salvo não traga consigo essas manifestações, não para a salvação, mas da salvação, porque a salvação em Cristo vai me impelir viver a nova vida com Cristo. E só é possível viver a nova vida de Cristo quando, segundo Coríntios, capítulo 5, verso 17, vai dizer que quem está em Cristo nova criatura é. Essa nova vida de Cristo vai me impelir, vai exigir de mim
que eu viva esses meios da graça para que eu possa ter uma vida de santificação, de relacionamento com Deus e com a sua igreja enquanto aqui estivermos. Então, nesse sentido, não há obra para salvação, mas obras da salvação. Não para a minha salvação, mas para a minha santificação e nova vida com Cristo. Deus te abençoe e que o Espírito possa esclarecer melhor do que eu aqui falei ao seu e ao meu coração, em nome do Senhor Jesus. Se você foi abençoado com essa palavra, envie para outros e deixe Deus usar você, em nome de Jesus.